Olá, começa agora o Rotas para Voar, o podcast que celebra o nosso primeiro ano como uma Voar Social. Eu sou Roberta França, jornalista aqui da OSC. No programa de hoje, vamos acompanhar a conversa entre Rosângelo Marcelino, nosso companheiro aqui da Voar Social, e a defensora de direitos humanos, Mônica Alckmin. Mônica é pedagoga, especialista em filosofia da educação e mediação de conflitos. É coordenadora executiva da Organização de Direitos Humanos Projeto Legal. Coordena o Movimento Nacional de Direitos Humanos, é conselheira do Conselho de Participação Social da Presidência da República, membro do Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro e integra também o Conselho Estadual de Defesa de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Mônica também é representante do Brasil na rede de Coalizão Sul e também é embaixadora da Aliança Global Family for Everitude. Uma super defensora, não é? Nosso outro convidado é o gestor de programas e projetos aqui da Voar Social. Rosângelo Marcelino é bacharel em Direito, especialista em Direito e Processos Constitucionais e também é especialista em Gestão Pública Municipal. Antes de iniciar, eu convido você para ver e ouvir os episódios no YouTube e também no Spotify, digitando Rotas para Voar. Agora sim, vamos ao bate-papo. Mônica, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco no episódio Direitos Humanos a partir das OSCs brasileiras. Bom, Rosângela, eu fico super agradecida a você, né, um companheiro aí, está junto aí no Projeto Semente, sempre encontrando em vários momentos. Um prazer também estar aqui pela Voar. Agradeço esse convite da Voar, também parceira desde que está aqui no Brasil, uma grande parceira. Então, vai ser um ótimo momento. Vamos conversar um tanto. Mônica, para iniciar essa conversa, eu tenho uma curiosidade, talvez seja curiosidade também de outras pessoas, como é que essa mulher se torna militante, defensora dos direitos humanos? Eita, Rosângela, a gente tem quantas horas aqui de programa? Mais 10, 12? Não, mas vamos lá, eu vou reduzir. Eu sou pedagoga, né? Eu sou professora. E durante muito tempo, e principalmente na minha geração, né, que é uma geração lá de 70, 80, você tinha uma atuação profissional e uma atuação militante em momentos diferentes e separados, né? Sim. Então, muito tempo eu atuei na educação formal, né? Fui professora, alfabetizadora, supervisora escolar, diretora escolar, e sempre tive uma atuação militante na área de direitos humanos, mas como militante. Quando eu morei 10 anos em Minas, né, era servidora pública do estado de Minas, eu sou carioca, estou falando aqui do Rio de Janeiro. Quando eu retorno para o Rio de Janeiro, e aí eu retorno num novo momento profissional, e aí eu participo de uma seleção. Olha que interessante, não foi uma definição, agora eu vou fazer da minha profissão também na área de direitos humanos. Eu participo de uma seleção da Associação Beneficente São Martinho, que trabalhava com crianças e adolescentes em situação de rua ali na região da Lapa, do Rio de Janeiro, em algumas praias. E aí, quando eu entro, eu percebo que é muito possível e é muito importante que a gente leve o conhecimento profissional para a militância. Sim. Então, assim, eu sempre fui militante e construí a minha vida profissional. Então, quando eu faço esse encontro da minha trajetória profissional com a minha militância, eu faço um encontro de vida, sabe? Da minha vida. É um marco, sabe? Uhum. Então, de lá para cá, isso aí já são mais de 20 anos, né? Mas agora eu levo o meu conhecimento profissional e a minha história de militância para ser também uma defensora de direitos humanos e o que faz toda a discussão da proposição de políticas públicas. Sim. É isso, mas se você tiver mais 10 horas, a gente fala mais um tanto. Não, e claro, porque a luta e a defesa dos direitos humanos, ela é urgente, é constante, né? Você entrou nessa e nunca mais saiu, né? E se reconheceu nessa causa, nessa luta. E eu estava vendo uns dados que até justificam essa nossa necessidade de presença, né? Por exemplo, os dados ali do relatório da Transparência Internacional, que traz ali de 2019 a 2023, que a cada 10 defensores e defensoras de direitos humanos
do meio ambiente assassinados no mundo, um residia aqui no Brasil. Então, se faz muito necessário essa luta, a presença e o engajamento de outras pessoas. Então, mas, Mônica, por que é tão difícil ser defensora de direitos humanos no Brasil, na tua visão? Então, eu acho que assim, primeiro eu vou falar da questão do número, porque a esse número, se a gente somar aquelas defensoras e aqueles defensores que não são reconhecidos ou não se reconhecem como defensoras e defensores, a gente vai ter um número muito maior. Porque nós temos, assim, um grupo de pessoas que atuam, principalmente e aí, pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, a gente trabalha muito, a gente discute muito a proteção popular, que ela vai para além da institucionalização da proteção. E aí você percebe que essa rede de proteção ela é composta por defensoras e defensores que não são necessariamente esses que são identificados, né, que são percebidos como defensores e que entram nas estatísticas. Né? Então essa já é uma questão. Se a gente começar a olhar uma questão, por exemplo, dos adolescentes e dos jovens que são defensores, mas que não entram nessa estatística, porque eles não são percebidos como tal. Essa é uma questão. Agora, quando você me fala como é difícil no Brasil, você começa a sua pergunta falando que a luta por direitos humanos ela é contínua e ela sempre será. Por quê? Porque quando o defensor e a defensora de direitos humanos, eles lutam por uma estrutura social, né? Por uma possibilidade de vida com dignidade, de todas e todos, nas mais diversas frentes de vida, né? Não é só frente de luta, é frente de vida. Então, por exemplo, eu sou uma mulher. Ser uma defensora de direitos humanos mulher tem inúmeras questões que vão para além de ser um defensor homem. Sim. Porque ser mulher no Brasil já é um risco. Sim. Se fosse uma mulher negra no Brasil, mais um risco. Se for uma mulher negra LGBTQIA+, mais um risco. E assim vai. Então, quando a gente está falando das dificuldades, né, da contínua luta e das dificuldades de estar nessa luta, é porque nós vivemos uma sociedade que, como todas as sociedades, está em mutação, mas nós vivemos hoje, já há algum tempo, mas hoje excepcionalmente não, porque não é uma exceção, que é uma construção, uma sociedade que mata, que divide entre... E aí eu não sei se você em algum momento ia perguntar isso, mas isso é uma coisa que eu sempre falo, porque todo mundo fala, defensor de direitos humanos é defensor de bandido, né? Então, eu, para além da resposta, que é uma resposta imediata que nós defensoras sempre temos, falar assim, não, eu não defendo só bandido, eu defendo todo mundo, mas para além disso, porque a gente defende pessoas, sejam elas em que situação estão. A gente defende uma sociedade que não é separada em dois grupos, entre bandidos e mocinhos. A gente não vive um bang-bang de bandidos e mocinhos numa eterna disputa. Nós vivemos uma sociedade que, a depender do momento histórico, do seu endereço, das suas características, você está num grupo social, você está em outro. Então, ser defensor de direitos humanos é defender uma sociedade que seja uma sociedade igualitária, uma sociedade que você possa viver com dignidade, seja você quem for, seja você que você tenha feito o que quer que você tenha feito. Então, isso é muito difícil. Sim. E ser mulher defensora, Rosângela, tem outras questões, porque nós sofremos violência. Ser defensor já tem aí número, eu sei que você vive, como todos nós vivemos, ataques nas redes, ataques diretos, mas ser mulher, você além de receber ataques por defensora, você recebe ataques por ser mulher. Então, a gente está falando de uma sociedade que criminaliza e que é violenta com defensoras e defensores e que é violenta com as suas mulheres. Então, ser defensora é uma escolha diária. A gente escolhe diariamente. Por mais que a vida te leve para isso, né? No meu caso, a vida foi me levando para isso, porque é o que eu acredito, mas eu escolho diariamente continuar sendo o que eu sou, continuar lutando onde eu luto. Certo. Isso que você fala de fato, de estimularem constantemente essa imagem, de pregarem essa imagem negativa de quem é defensora e defensor de direitos humanos, parece que tem uma intencionalidade, né? Tem uma questão, um pano de fundo para rotular que defensora de direitos humanos realmente é um aspecto negativo, é pejorativo. Isso tem um pano de fundo, tem uma intencionalidade, você não concorda? Claro.
tem a intencionalidade de criminalizar, né, a defensora do defensor, né, para poder tirar da pauta, porque falar de direitos humanos, primeiro pressupõe conhecimento também. Você tem que conhecer o que são, porque direitos humanos não são serviços apenas. Sim. Direitos humanos é, por exemplo, direito a brincar. É um direito humano. Você tem que ter direito, a infância tem que ter direito a você viver. Hoje a gente está numa luta pelo fim da escala 6x1, porque, entre outras coisas, você tem direito à convivência familiar, você tem direito ao seu lazer, esses são direitos. Então não é só, porque aí quando eu falo de direito humano, é direito à saúde, à educação também, mas não só. E aí quando você criminaliza, fala, né, coloca numa estrutura única, né, defensora de defensor de direitos humanos defende bandidos. Então fala assim, é como se a gente não defendesse todo o resto. Sim. A gente defende tudo, a gente defende a sociedade. E além dessa intencionalidade de diminuir a nossa pauta, ainda tem a intencionalidade de mostrar a sociedade, aquilo que eu falava no nosso diálogo antes, a sociedade se divide entre pessoas boas e pessoas ruins. E não é o contexto que leva a isso, não é, e na realidade é o contexto que leva tanto a uma coisa a outra. Você pode, o brasileiro é um povo solidário, essencialmente um povo solidário, mas também tem os maiores índices de criminalização, de crimes e de violências. Tudo isso a gente está falando da mesma sociedade, a gente não está falando de um ou de outro, a gente está falando da mesma sociedade. E é isso que nós, defensoras e defensores de direitos humanos, defendemos, que a gente entenda essa sociedade e faça com que a vida nessa sociedade ela seja com maior qualidade, que tenha acesso aos serviços, mas também tenha acesso a uma vida gentil, que você seja gentil com as pessoas, que você seja feliz, uma vida feliz. Você lembra teve a Butão, né? Teve um líder do Butão, não me lembro exatamente o que era, que cria o índice de felicidade. De felicidade, lembro sim. Cara, eu acho isso o máximo, Nós tínhamos que ter aqui, não ter só índices econômicos, ou até índices sociais, índice de felicidade. Você é feliz sendo o que você é? Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu tenho muito dinheiro? Não tenho. Eu tenho inúmeras acessos a serviços? Não, nem tenho. Sou da sociedade como todo, dificuldade de acesso a diversas coisas, mas eu sou feliz pelas minhas escolhas. E eu acho que a gente tinha que poder fazer escolhas, e boa parte do povo brasileiro não faz escolhas, né? A gente vai seguindo, a gente precisa poder escolher. Eu acho que defensora e defensor de direitos humanos luta pela possibilidade de escolher e que essa escolha te traga uma felicidade. Então eu não defendo bandido, eu defendo pessoas felizes. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Eu acho que é isso. Eu gosto dessa sua fala, que ela também ela traz um pouco assim de esperança. Eu acho que é nessa linha que tem uma pergunta de uma colega, Graziela Nunes, ela é da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Ela mandou pra gente, vamos ouvir a pergunta? Olá, eu sou Graziela, faço parte da coordenação colegiada da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Gostaria de parabenizar a AVUA por esse primeiro ano e também pela produção do podcast. E perguntar para a Mônica como que as organizações da sociedade civil podem fortalecer a esperança e a participação popular em um contexto de tantos ataques aos direitos humanos. Que ótimo, né? Primeiro, assim, agradeço a participação da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, integra o Movimento Nacional de Direitos Humanos, né, desde o seu princípio. E, assim, parece que ela estava, né, sabendo o que a gente ia conversar aqui, né, Rosângela? E não é, né? Na realidade, a gente vai conversando. É isso, eu acho que uma das questões para a gente lutar, e eu falo, para mim, eu luto pela felicidade, né? Seja a felicidade das formas, de todas as possíveis formas, né? E a escolha, que a gente possa escolher para chegar a esse nível de felicidade. Sabendo também que felicidade é um estado, né? Sim. Você está e não está, e a felicidade o tempo inteiro, né? Você ser feliz o tempo inteiro também é questionável, porque a vida também nos questiona. Aí como é que a gente atua para que isso aconteça? Primeiro, a gente atua para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, né? Eu acho que, aí eu vou falar como Movimento Nacional de Direitos Humanos. O Movimento Nacional de Direitos Humanos tem representação em todos os estados, em todos os territórios do Brasil, nas mais diversas frentes de luta. E aí, quando você está numa luta por terra, a felicidade de quem está ali na luta por terra é de que ele tem a possibilidade de viver
da terra, que ele tem a possibilidade de viver na sua terra e da sua terra. Então, a forma que nós, defensores e defensoras de direitos humanos, atuamos é de que a gente tenha políticas públicas, que a gente tenha estruturas que ele possa ter esse caminho que é a felicidade para ele, que não é para mim. Agora, para mim, eu moro no Rio de Janeiro. Então, uma das minhas felicidades é uma cidade, né, um estado, em que a segurança pública seja um direito e não um confronto. Que a política de segurança pública do meu estado, do Rio de Janeiro, seja um direito, seja a conquista de um direito. Que você possa discutir junto com os agentes de Estado, junto com a sociedade, como é que você vai possibilitar uma melhor condição de viver em segurança. Então, dá um exemplo. A iluminação pública é uma estratégia de segurança pública. As ruas iluminadas são estratégias de segurança pública. As mulheres tinham um projeto aqui no Rio de Janeiro, que eu fui uma das que ajudei muito a difundir, mas aí logo depois veio a pandemia e acabou, que era o Vamos Juntas, que era um aplicativo, não sei se você já ouviu falar, mas era um aplicativo para mulheres, e que quando a gente estava saindo do horário de trabalho, eram várias mulheres, a gente se inscrevia e a gente colocava lá o horário e o trajeto que a gente fazia do nosso local de trabalho até o nosso ponto de ônibus, metrô, barca, eu pego barca, né? Moro em Niterói. E aí eram Vamos Juntas. Então, as outras mulheres que faziam aquele trajeto, a gente marcava de se encontrar e nós íamos andando juntas em grupo. Bacana. Não, isso é legal. Olha que iniciativa maneira, simplérrima, e era legal porque assim, não só estávamos juntas, porque estávamos de coletiva, mas nós nos conhecíamos e falávamos do nosso trabalho, falávamos do que a gente estava fazendo, reclamávamos do horário que a gente estava saindo do trabalho, marcávamos de almoçar, algumas marcavam, vamos almoçar juntas também amanhã. Então, são estratégias, aí eu acho, que respondendo um pouco, ela falou, eu acho que tem estratégias grandes que são políticas públicas, e aí atuando nos conselhos paritários, democráticos, que representam as estratégias da democracia participativa, e aí deliberar políticas, perceber essa política dentro do orçamento público, porque não adianta só fazer a política na ideia, ver a política dentro do orçamento público. Essas são as participações, as conquistas macros. E tem as conquistas micros que têm a mesma importância. Que é isso? São essas pequenas ações de iluminação, de garantia da terra, de quem quer viver da terra, de conhecimento para quem vai viver daquele espaço, de ir junto, um grupo de mulheres para caminhar junto. Essas pequenas iniciativas, e aí nós, como defensores de direitos humanos e aí ligados ao Movimento Nacional de Direitos Humanos, nós fortalecemos isso. Para além das ações macros, né, que são essas políticas, as ações que também são aquelas ações do território que também garantem que a gente consiga continuar a nossa atuação e continuar essa busca pela felicidade. Mônica, você falou ainda há pouco aqui dessa estratégia que as mulheres usaram, né, que eu acho muito bacana, que é uma estratégia de proteção coletiva, autoproteção, e você me deu uma luz para uma pergunta, ainda voltando a esses dados que são chocantes, né? Veja que a CPT destacou no relatório passado de que 481 casos de tentativa de homicídios ainda é muito presente, é muito alarmante esse número, né, com relação aos defensores e defensoras. E você me traz agora a necessidade de fomentar essa proteção popular, esses mecanismos, essas estratégias coletivas. E aí a pergunta é nesse sentido, o que você destaca assim, de concreto que o Estado, ou os movimentos sociais, ou as organizações da sociedade civil, ou até também organismos internacionais tem colocado de concreto para proteger os defensores e defensoras? De repente você pode estar citando o que o Estado tem apontado, que você vê de concreto, o que os movimentos sociais estão fazendo de concreto e para proteger as pessoas, né? Então, nós deliberamos em dezembro, se não me engano, né, que foi o grupo de trabalho Salles Pimenta, né, que ficou aí acho que 2 anos construindo a política nacional de proteção, né, a defensoras e defensores de direitos humanos. E essa política, eu vou começar por isso e depois eu vou falar mais das iniciativas. Essa política, primeiro porque ela foi, mesmo que ela tenha sido a construção baseada numa decisão
né, de processos internacionais, né, e por isso a obrigatoriedade da construção de uma política. Inclusive o grupo Salles Pimenta, ele tem esse nome porque uma das decisões internacionais foi do caso Salles Pimenta, um defensor de direitos humanos assassinado, mas foi um grupo da sociedade civil que discutiu junto com o Estado essa política. E essa política ela é dividida em 3 eixos estratégicos. O eixo da proteção institucional, que são os programas de proteção, né, que são financiados pelo Estado, né, que são os programas de proteção, que é o PPDDH, e que a gente, infelizmente, hoje ainda não tem eles no Estado, né, sendo executado dentro do Estado. A gente ainda tem um número muito grande de federalização desse programa, o que é ruim, não é bom, porque é bom que os programas sejam executados no Estado, por organizações do Estado, que conhecem a realidade do Estado e estão próximos dos defensores e das defensoras ameaçadas. Então, assim, a política aí tem esse eixo. Tem um segundo eixo que, para nós, ele é muito importante, para quem atua agora, é um parceiro no projeto Sementes, né, que é executado também pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é a proteção popular. E aí, na proteção popular, é isso que eu falava um pouco antes dessas iniciativas, que são iniciativas de território, que vai desde a formação, de dar conhecimento a esses grupos que eles são defensores de direitos humanos e que eles integram uma rede de proteção. Eu sempre dou um exemplo bem simplista até de colocar, como é que você identifica a sua rede de proteção. Quando você vive uma ameaça, né, você como defensora, uma ameaça pela sua atuação, a primeira pessoa que você liga, as primeiras pessoas com quem você faz contato, são a sua rede de proteção. Sim. São aquelas pessoas que você sabe que você vai ligar para o seu vizinho, para o seu companheiro de atuação, ou até para alguém do Estado, que são aquelas pessoas que você sabe que você vai contar a ameaça que você sofreu e que eles vão se mobilizar para te proteger. Isso, de forma muito simplista, é a proteção popular. É você construir estruturas, né, e construir possibilidades de reconhecimento de que você é uma defensora e um defensor e de que você faz parte da rede de alguém e que esse outro alguém faz parte também da sua rede. Então, essa é uma outra estratégia. E a outra é o acesso à justiça, é o outro eixo estratégico da política, é o acesso à justiça, que é o que a gente tem muita dificuldade também. Todos a gente tem dificuldade, mas o acesso à justiça é a possibilidade, por exemplo, de reparação, de você conseguir, porque a reparação não é uma reparação só pecuniária, só financeira, mas é uma reparação de que você consiga reestruturar a sua vida apesar daquela ameaça e continuar a viver como defensora e defensora, enquanto é uma escolha sua. Então, a política ela é fundamental. Temos ainda inúmeras dificuldades, porque quando você normatiza alguma coisa, quando você é positiva, é um instrumento de luta, principalmente quando ele é construído democraticamente, quando ele não é só de gabinete. Ele é um instrumento de luta. Agora, a execução, a implementação é um outro momento da luta. É a do grupo de gestão, é a previsão orçamentária, volto a falar, toda a política que se delibera. Eu fui presidente de conselho, mais de um mandato. Toda a política que se delibera, ela só se efetiva enquanto política quando você reconhece ela no orçamento público. Se você não reconhece ela no orçamento público, ela ainda não é uma política pública. Só quando você reconhece. Então, é preciso que você tenha essa política dentro dessa... E isso a gente está agora nesse momento, né, de implementação e aí iniciativas internacionais, por exemplo, é o apoio que a União Europeia dá ao projeto Sementes. É uma das possibilidades. A percepção de que defensoras e defensores de direitos humanos, porque nós passamos um período na década passada em que as cooperações internacionais cobravam das organizações, né, que financiavam programas políticas de proteção interna. E aí era muito interessante. Eu sou de uma organização, a MNH é um movimento de organizações, então eu sou da Organização de Direitos Humanos Projeto Legal, aqui do Rio de Janeiro, e nós tínhamos tratamentos internacionais, e aí a gente tinha essa exigência. E era muito interessante, porque não tinha um diálogo sobre a política de proteção. Uma vez que você tinha um documento e entregava para eles, era quase como se fosse uma obrigação burocrática. Não apoiavam essa integração, essa construção, eles não sequer transformavam para eles também.
né, levavam para eles essa discussão da necessidade da proteção. Então é preciso que as políticas de proteção, e que hoje quase toda organização que tem financiamento internacional tem política de proteção institucional, mas é preciso que os órgãos internacionais internalizem essas políticas, não só para eles, cooperação, mas da percepção de que isso precisa deixar de ser um instrumento institucional para virar uma política pública. Então, essa é uma forma. E a outra, como você falou, das iniciativas, é isso, é a formação. O Projeto Sementes, o Movimento Nacional, ele está na segunda edição, né? Ele teve primeiros 3 anos apoiados, agora mais 3 anos de apoio, e aí nós temos publicações, temos dentro do site, temos publicações de metodologia com fácil acesso não só ao conhecimento, mas fácil acesso ao que quer dizer aquele conhecimento. As pessoas transformam aquilo num diferente, né? Então eu acho que essas iniciativas, essa que eu te falei do Vamos Juntas, é uma iniciativa que eu levei para vários outros espaços, aqui para a Baixada, para outros espaços de outros estados, levei inclusive para fora do Brasil. Teve uma palestra, um espaço que eu fui fazer formativo no Uruguai, em que eu levo essa iniciativa, e hoje já tem lá no Uruguai. Olha que legal. Já fazem lá. Isso também, ele já tem um grupo também, um outro modelo, outra forma, mas é a ideia. Então são essas questões que a gente precisa difundir o conhecimento, difundir a prática, mas aí uma questão que a nossa dificuldade da sociedade civil, é o nosso tema aqui, né, de organizações, a dificuldade que a gente tem de registro. A gente faz tanta coisa e registra tão pouco. É, verdade. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, precisa inclusive perceber a importância que não é só burocrática. Sim, isso é uma boa prática, né? É uma boa prática. Isso. A gente fica muito nisso assim, não, eu tenho que fazer relatório, por quê? Porque eu tenho que pegar o financiador, eu tenho que pegar... Não, eu tenho que fazer relatório porque eu preciso registrar aquilo que eu fiz para que ele possa ser desdobrado, para que ele seja desdobrado com parceiros e também entre gente. Para a gente possa... Eu sou do Projeto Legal há quase 20 anos. Eu olho coisas que eu fiz lá atrás e para mim são fontes de informação, ou que o próprio Projeto Legal são fontes de informação, inclusive críticas. Eu falo, gente, isso eu não faria hoje de novo. Hoje eu faço outras. Então é importante a gente começar a registrar mais. Sim. E agora a gente tem essa ferramenta aqui de vídeo, né? Porque antes era tudo muito papel, muito escrito. Agora a possibilidade de registro de vídeo é muito importante. Muito bacana essa experiência. E eu vejo que você tem uma riqueza, uma experiência tão grande. E me veio também uma outra pergunta assim, Mônica. Como nessa trajetória toda que você de vida, que momentos fortes você vivenciou, assim, que marcou? Essa de você compartilhar também os seus saberes em outros lugares é uma coisa muito positiva, mas também pode ser um aspecto negativo. O que você destaca, assim, nessa sua vivência de defensora de direitos humanos? De um episódio? São tantas coisas, assim, tantos aprendizados, né? Porque eu acho que mesmo no que é bom e ruim, você tira muito aprendizado, né? E força para continuar. Eu acho que isso é importante, né? Porque tem momentos, assim, quando eu trabalhei com crianças em situação de rua, eu tive muitas mortes, né? De meninos que eu atendia, né? Foi uma época em que se matava muito na rua, aqui no Rio de Janeiro. E hoje as pessoas falam os Vingadores, né? Tem vários nomes, né, para essas pessoas que vão para a rua para bater, né? Não só dos grupos LGBTQIA+, ou de outros grupos. Isso sempre aconteceu na rua. Isso sempre aconteceu. Sempre tiveram grupos de justiceiros que batiam nos meninos, que espancavam e que matavam os meninos. E aí, desde essas situações até hoje, para mim, um grande aprendizado é que o coletivo fortalece. Sabe? Estar em coletivo, estar no coletivo, seja para apoio, para aprendizado, para o que for, mas sempre no coletivo. Hoje, nesse momento aqui que a gente está gravando, a gente está fazendo 6 anos do assassinato de um adolescente, João Pedro, que foi morto dentro de casa durante a pandemia, numa operação policial, e o corpo dele ele foi levado
pela polícia, a família ficou horas sem saber sobre ele. E hoje eu estava conversando com esses familiares numa audiência pública, e aí a gente percebe, por exemplo, como o Rio de Janeiro é o estado onde tem o maior número de movimentos, redes e associações de familiares vítimas do Estado. Tem o lado bom da organização. Eu faço planejamento deles, né, de vários grupos deles. Amanhã eu vou fazer do Mãe Jacaré. Mas tem um outro lado que, para tantos grupos, tantos coletivos que se formam, é porque tantas outras vítimas apareceram antes. Sim. Então, de tudo, você tem o aprendizado, né, de que é através do coletivo que você consegue frear algumas violências e violações, mas você ainda tem muito a construir. Nós estamos vivendo hoje no Brasil um aumento do discurso de ódio, um aumento da organização de grupos neonazistas, de grupos que fazem de forma organizada a divulgação do discurso de ódio, e que hoje tem uma aceitação na sociedade que muito nos preocupa. Então, eu acho que assim, nessa minha trajetória, eu acho que eu vivi muitas situações. Eu tive, inclusive, um momento de ameaça direta, né, em que eu fui ameaçada por conta de uma situação específica em que eu era defensora. Eu trabalho num centro de defesa, né, então eu trabalhei com uma família de um pai que violentava a própria filha, e aí eu fui ameaçada. E na época, eu tenho filhos também, na época eu me questionei, porque continuo ou sigo, profissionalmente eu posso seguir outra frente, né? Eu sou professora, sou pedagoga, mas aí eu parei na época, e todos os dias eu paro e penso assim: se eu parar de lutar por essa sociedade, né, pelo que eu acredito nessa sociedade, como é que eu vou continuar vivendo aqui? Sim. Como é que eu continuo vivendo aqui se eu parar de lutar pelo que eu acredito? Então é isso. Então esses momentos de dor, de aprendizado, que é isso, de você poder divulgar uma metodologia, mas ao mesmo tempo aprender com o outro, e você está nesse momento de abraçar uma vítima, um familiar de vítima, mas também sair dali e levar aquele caso como um caso exemplar para você fazer uma discussão da política pública. Então é esses intermeios que você faz de onde você atua. O defensor de direitos humanos, ele não atua nunca numa frente só. E ele não é rede para uma pessoa só. Ele é rede para outras pessoas, e outras pessoas são rede para ele. Bacana, porque você, com essa sua fala, você ressalta de que defendemos a lógica da justiça, não uma lógica da vingança, né? Então, acho que é disseminar isso no coração das pessoas, que estamos atuando para se ter justiça, para se ter uma vida feliz, né? E não uma vingança, né? A lógica da vingança. Nós temos uma outra pergunta de uma pessoa que está conosco, que é Lúcia Albuquerque. Ela é do CDVHS, Centro de Defesa Herbert de Souza, aqui no Ceará. Vamos lá ouvir a pergunta de Lúcia. Eu sou Lúcia Albuquerque, sou coordenadora do Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, aqui em Fortaleza, Ceará. Nós somos filiada ao Movimento Nacional de Direitos Humanos já há mais de 20 anos. Desejar boas-vindas à nossa amiga e diretora do Movimento Nacional de Direitos Humanos, a Mônica. Dizer que é muito bom ter um movimento na nossa terrinha. E eu queria fazer uma pergunta para a Mônica, que é muito no sentido dos desafios que ela percebe nesse atual cenário, né, de aumento, de crescimento do feminicídio, né? Qual é o desafio para o movimento de direitos humanos, né, a também engajar-se nessa luta de enfrentamento ao feminicídio? Sempre bom ouvir a Lúcia. A Lúcia é uma parceira em várias frentes, é do Movimento Nacional de Direitos Humanos, uma parceira em várias frentes. Pois é, Lúcia, assim, a luta contra o feminicídio, né, e aí
Eu falo que é claro que esse é um tema de todas nós mulheres, né? É um tema que tem apoio dos homens, mas é um tema das mulheres, mas passa muito para fazer a discussão, passa por fazer, para além das estruturas de proteção, as mulheres, né? E aí eu sempre prefiro não falar da responsabilização, porque no momento que você fala da responsabilização dos homens, é fato consumado, né? Você vai responsabilizar aquele homem que já matou, que já bateu. Mas passa pelo você fazer a discussão dos direitos sexuais, você fazer a discussão das masculinidades, você fazer a discussão dessa estrutura que define papéis de homens, mulheres, define papéis na sociedade. É fazer essa rediscussão de tudo isso, né? Então, nesse momento em que a gente está com aumento do índice isso é contínuo, né? O aumento do índice de violência contra a mulher, que chega ao feminicídio, mas de violência contra a mulher, e violência contra a mulher pela mulher, por ser mulher, e essa visão de que a mulher é propriedade de alguém, né? A mulher se coloca como propriedade, ou seja, quando é quase como, e eu já escutei, inclusive, homem falando isso, tipo, eu tinha direito, porque ela foi contra a minha masculinidade, eu tinha direito, ela era minha mulher, como se ele estivesse falando, ele era o meu carro, era a minha casa, sabe, o direito de propriedade. Uma sociedade capitalista fortalece o direito à propriedade, e o homem que acha que a mulher é parte dessas propriedades dele, ele atua dessa forma. Então, eu acho que assim, a gente, para além dessas discussões aí legais, né, de normativas, né, que impeçam o feminicídio ou responsabilizem, a gente precisa fazer uma rediscussão dos direitos sexuais, fazer uma rediscussão desse papel das masculinidades e nessa mesma época a gente vê grupos de homens, né, eu não uso palavras americanas, né, mas da língua do inglês, mas são grupos de homens que se autodenominam, né, que possibilitam, né, que se organizam para falar, não, o homem tem que recuperar o papel dele enquanto macho, enquanto homem. O que é ser isso, né? O que para esses grupos é ser homem e macho? É se sobrepor a outro ser humano, porque a mulher é um ser humano exatamente como ele, é se sobrepor. Então eu acho que a gente tem ações muito imediatas, né, muito objetivas, e ações a longo prazo, que é voltar à discussão, porque muito me preocupa, você e Rosângela, o grupo de jovens envolvidos, né? O grupo de adolescentes, crianças, adolescentes e jovens. Então a gente tem que ir lá desde a infância, desde a escola, desde lá de baixo, mostrando que não tem essa diferença de que o menino brinca de carrinho e a menina brinca de boneca, porque isso você já coloca. Quando você bota o menino e a menina, um brinca de carrinho e outro de boneca, você já coloca a menina dentro de casa, cuidando dos filhos, e o menino dentro do carro, indo trabalhar. Por mais que pareça que é uma bobagem, mas não é. Isso já é uma determinação do papel desses dois grupos dentro da sociedade. Então, a gente precisa ir lá embaixo, não é baixo, né? Mas ir lá na primeira infância e começar a fazer esse debate lá na primeira infância. Verdade. E aí, com essa geração em que vai perceber que não tem papéis definidos, que não é o gênero que define papéis, que são as escolhas que vão definindo, aí você vai levando ao porquê que qualquer ser humano acha que pode matar outro por um direito. Direito de matar outra pessoa? Não tem direito de matar, pelo motivo que for, muito menos por achar que ela é propriedade sua. Então, eu acho que é isso. A gente tem enfrentamentos muito diretos, muito difíceis, porque não é fácil você fazer essa discussão dentro das escolas. Aí eu falo agora como professora de educação, de professora alfabetizadora, né, desde lá, quando comecei profissionalmente, e que você já separa as meninas, não só pelas cores. Depois teve aquela coisa ridícula, né, do menino vestem azul, menina vestem rosa, uma coisa que é ridícula, mas que mostrou que ainda tem gente que acredita nisso. Mas não é só isso, meninos não brincam de carrinhos e meninas de bonecas, meninos não usam... Por que só menina que usa saia e menino só usa calça? Por que se um menino botar saia vai ser estranho? Porque saia
pressupõe-se que a saia não marca as formas, né? A calça pode marcar principalmente as partes sexuais, né? As partes que mostram a sua sexualidade. Então, é muito enraizado, é desde lá de baixo. Discutir o feminicídio é discutir a infância. Discutir o feminicídio começa a discutir a infância e depois, para a gente não chegar a discutir a responsabilização. A responsabilização tem que ser a última coisa. Uma coisa. Mas hoje é claro que a gente tem que discutir, tem que virar crime sim, tem que ter penas maiores, mas para a gente evitar que chegue a responsabilização, a gente tem que discutir a infância e tem que discutir ser mulher emotivo, homem emotivo ou não emotivo, ter ou não ter filhos, a escolha, o aborto. O aborto tem que ser um direito, tem que ser discutido não sob um aspecto religioso, mas tem que ser discutido enquanto um direito humano, a interrupção ou não formação de uma família. Isso tem que ser uma discussão. E aí, concordando ou discordando, mas tem que ser discutido. Sim. Tem que acabar com esses tabus e tirar os conceitos religiosos em cima das discussões que são políticas públicas e direitos de escolha. É isso que você traz, né? Todas essas ideias, elas precisam encontrar espaço na sociedade para o debate ser ampliado e também a gente ficar observando quem são os representantes que a gente está colocando lá para ampliar esse debate no espaço lá do parlamento, né? Eu trago logo uma questão, porque tudo que você coloca é uma defesa do movimento social, mas a gente precisa pautar isso também nos anos de eleição. Como é que uma representante política que estava lá falando sobre menino veste azul, menina veste rosa e cria ali um caminho para masculinidades tóxicas quando você começa a estar definindo esses papéis, né? E ali trazendo domínio sobre a mulher. Mas como é que você traz uma fala para que as pessoas percebam distinguir o que são aqueles discursos que induzem ali ao erro, que impulsionam as pessoas a ter o medo, né, de propostas que são concretas e que vão ali na raiz do problema para tentar solucionar. Eu digo isso porque o debate já está acontecendo da redução da maioridade penal, né, que já estão trazendo aí no ano de eleição, todo ano de eleição acabam trazendo esse tema presente. E a gente vê nitidamente que é um discurso pautado em estimular o medo das pessoas, deturpar o entendimento das pessoas, mas nós sabemos que menos de 1% dos crimes praticados no Brasil é praticado ali com pessoas menores de 18 anos. Então, é muito insignificante, mas trazem essa pauta. A pergunta é essa: como é que você ajuda ali aqui as pessoas que vão ouvir esse podcast, esse videocast, a ter uma lucidez de entender quando é que um discurso tem a intencionalidade de estimular o medo ou aquelas propostas que realmente têm a intenção de solucionar o problema? Então, eu vou dividir a sua pergunta em dois momentos. Primeiro, assim, não há reforma de Estado sem reforma do espaço de poder, né? Então, assim, a gente não tem... Aí, quando você fala dos poderes, né, legislativo e executivo e legislativo, a gente está falando desses espaços de poder, a gente está no ano eleitoral, mas a gente também pode falar de diversos outros espaços de poder. Nós não temos uma representatividade no parlamento, nem no executivo. Não temos. O povo brasileiro em sua grande maioria, um povo preto, de mulheres e de periferias, né? Sejam elas moradores de favela ou de outros espaços. E isso não está no espaço de poder. Isso não é representado em nenhum dos três poderes, nem no judiciário, nem no legislativo, nem no executivo. Isso não é. E aí, quem está nesses espaços é quem decide a vida dessa grande maioria da sociedade. Então, eu vou dar um exemplo, e aí a gente fala dos espaços políticos, mas a gente pode falar de outros números. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Eu
faço parte do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura há muitos anos. Desde que foi formado aqui no Estado do Rio de Janeiro, eu sempre integrei o projeto legal, sempre integrou e eu sempre integrei. E aí, a gente estava fazendo a discussão, uma coisa pequena, mas para você ver como é que é concreto. E já fazendo a discussão das unidades femininas, da dificuldade que a gente tinha de fazer a compra de itens de higiene para as unidades femininas. E só absorvente, não é nem só absorvente, mas creme hidratante, shampoo, condicionador, coisas, né, muito mais ligadas ao universo feminino. E aí uma das questões que até fui eu que falei em algum momento, eu falei assim, quem é do setor de compras da Secretaria de Ações Penitenciárias? Homens. Sempre homens. Eram só homens. Então, nem passava, não era uma decisão, tipo, eu não vou comprar porque elas não merecem ter um creme hidratante ou absorvente, porque nem passava pela cabeça deles, porque eles não vivenciam isso. Sim. E aí, se a gente coloca esse do espaço micro para o espaço maior, é a mesma coisa. Então, quando você está no parlamento, você está no legislativo, só de homens brancos, de classe média, classe alta, eles não conseguem ver o problema da grande parte da população brasileira, porque eles nunca vivenciaram isso. Eles não conseguem achar a solução porque eles não vivenciaram o problema. Você não acha uma solução se você não vivenciou ou se você não se cerca de pessoas que vivenciaram o problema. Porque elas vão te dar... E eu vou dar um outro exemplo, numa conferência da criança e do adolescente, a gente falando lá de um monte de adultos, né, falando sobre o direito à educação, porque aí tem que ter uma educação fazendo isso, projetos de informática, projetos disso, as coisas que tinham que ter de orçamento para isso. Aí uma criança levanta a mão e fala assim, posso reivindicar uma coisa? Pode, claro, conferência da criança. Sabe o que eu queria? Eu queria armário na escola para deixar a mochila, porque é pesada para levar e para trazer de casa. Maravilhoso. A gente ali discutindo soluções de alto custo e tudo, ele queria um armário para deixar os livros, para não ter que levar e trazer para casa. Então, eu estou dando esses exemplos para mostrar que a gente precisa de uma maior representatividade do povo nas discussões, né? A gente precisa de uma maior representatividade. Agora, a segunda parte da sua pergunta, e aí, quando você pega a redução da maioridade, a gente tem outras questões também, mas a redução ela é muito emblemática para falar sobre isso. Você tem, numericamente, você define uma política através de análise quantitativa, né? Em quantitativo, a juventude brasileira morre muito mais do que mata. Morre mais de 100 vezes mais, morre do que mata. Se nós fôssemos definir uma política pelo aspecto quantitativo, você teria muito mais políticas de proteção desses adolescentes do que de responsabilização. Então, quando você tem, eu não tenho o número, mas até o último levantamento da Coalizão pela Socioeducação, nós tínhamos mais de 30 projetos de lei ou para redução da validade ou aumento do tempo de internação, que dá no mesmo, né? Você aumenta o tempo de internação, ou seja, você deixa mais tempo aquele adolescente e ele vira um jovem dentro do cárcere. E aí, quando você tem, e aí vem esse discurso de que porque a gente precisa aumentar a idade penal ou aumentar o tempo de internação porque eles não são responsabilizados. A adolescência no Brasil ela é responsabilizada a partir dos 12 anos. Como a grande parte dos países, inclusive da América Latina, são a partir dos 14, dos 16. Então, o Brasil já responsabiliza desde muito cedo, desde os 12 anos ele responsabiliza. Ele tem uma estrutura de responsabilização desses espaços, por mais que a lei do SINASE, né, do Sistema Nacional da Socioeducação, ela tenha parâmetros de funcionamento das unidades de privação de liberdade, de meio aberto, também meio fechado, mas em especial de meio fechado, elas não são executadas exatamente como. Então você tem, para quem nunca entrou numa unidade de socioeducação, você tem meninos que ficam em solitárias, você tem meninos que ficam dentro de celas, não são quartos, são celas com grades, com camas sem colchão, com lugares para 6 pessoas, para 6 adolescentes, onde dormem 12. Isso você tem espalhado pelo Brasil. Então, dizer que o adolescente não é responsabilizado e ele não é criminalizado, ele é. Ele é as duas coisas. Então, quando você tem
Esse discurso, ele tem uma intencionalidade. Ele tem uma intencionalidade, ele não é um discurso por nada. Ele tem uma intencionalidade. Seja uma intencionalidade econômica, que hoje é muito forte também, da terceirização dos espaços de privação de liberdade, que aí é o espaço de privação de liberdade ter lucro para a empresa que administra. Então, você hoje tem a mesma corrida que se faz pelo aumento do tempo pela redução da maioridade penal ou aumento do tempo de liberdade, tem a mesma corrida pela privatização dos espaços de privação de liberdade. Então, é um interesse econômico. E esse outro interesse que é, desde que a gente começou a nossa conversa aqui, de você separar a sociedade como se... E aí continua a mesma coisa. Nós tivemos isso historicamente, em que a juventude, né, a adolescência, a juventude, que traz o medo, né, que traz o perigo. Já houve o perigo da saúde, já houve o perigo da saúde mental e o perigo da ameaça física. Isso é um imaginário, porque isso não se concretiza em números. Então, é uma intencionalidade de você, mais uma vez, dividir a sociedade entre aqueles grupos que são relação... E quem são esses grupos? São grupos pretos, pobres, que tem poucas opções de escolha profissionais e de estudo, e aí, já, ao invés de você investir em melhores condições de educação, de lazer, de todas as políticas para esse grupo, você encarcera e você privatiza. Então, esse adolescente, ele passa a ser também um objeto de lucro. Então, discutir a sociedade é discutir também essa estrutura capitalista. Eu não gosto de ficar falando isso, porque daí fica lá, tá vendo? Em algum momento ela vai falar. Não, eu não gosto de falar o termo, mas é importante que a gente discuta a sociedade como um todo. Não tem como discutir separado. A gente fala de uma sociedade que ou você é massa de produção, ou você é dono do meio de produção. E aí esses que são a massa, eles podem ser manuseados para o que for, inclusive para serem encarcerados ou mortos. Por isso que a juventude brasileira, ela tem um alto índice de morte e de cárcere. Porque você, ao invés de você dar um alto índice de educação de qualidade, de lazer de qualidade, de esporte de qualidade, você tem duas políticas, porque é política. O cárcere é política. E a política de segurança que mata é uma política também. Então você faz duas políticas, de encarceramento e de assassinato. Verdade. Nosso tempo passou muito rápido. Nós queremos agradecer demais a sua valiosa contribuição, né? A partilha da sua experiência, desses pontos muito interessantes que vão fazer as pessoas refletirem, né? Pensarem mais sobre como é interessante ser defensor dos direitos humanos, defensora dos direitos humanos, porque os direitos humanos estão no nosso dia a dia, né? O direito de ir e vir, o direito a um trabalho digno, somos contra o trabalho escravo, é uma imensidão, defendemos isso e aí caímos naquele equívoco do rótulo que é imposto. Mônica, nós agradecemos demais, né? E se você quiser deixar alguma reflexão, alguma fala de consideração final, fica contigo. Rosângela, eu que agradeço muito você, né, que é ótimo dialogar com você. Eu nem reparei também o tempo, para mim estava ainda no comecinho. É uma delícia dialogar com você. Agradeço a Voar por essa oportunidade, essa possibilidade. Eu sei que vão ter outros também podcasts, quero escutar todos e divulgar todos. Eu acho que todo mundo tem que divulgar isso, né? Tem que passar para outro. Você escutou? Escuta então também, porque é importante, principalmente para a juventude. Eu acho que é isso, sabe? A gente, ao invés da gente se rotular enquanto defensores e rotular pessoas dentro da nossa sociedade, nós defensores e nós pessoas lutamos para viver assim, sorrindo um para o outro e sendo feliz de estar na companhia um do outro. Eu acho que é isso, a gente luta para ser feliz na companhia um do outro e não ter medo. Luto por uma sociedade que não tenha medo. Não quero mais ter medo. Não quero ter medo por ser mulher. Não quero ter medo por ser mãe. Não quero ter medo por ser defensora de direitos humanos. Quero ser feliz por cada uma dessas minhas escolhas, porque as três foram escolhas. E estar aqui com você também foi a escolha. Obrigada, Boa, obrigada a você, Rosângela. Tá, um abraço e vamos lá semear a esperança. Tchau. Isso.
Você acabou de acompanhar mais um episódio do podcast Rotas para Voar. No próximo episódio, vamos conversar com a Associação Brasileira de ONGs, a ABONG, criada em 91 com o objetivo de fortalecer as organizações da sociedade civil. Se você quiser, segue a gente nas redes @avoarsocial. No Spotify, Rotas para Voar. Até o próximo episódio.